que era para Paulo a manifestação da verdade oculta, tida até então como oculta. Porque fora oculta para ele, inclusive. Até aquele momento dramático na estrada de Damasco, era uma verdade oculta. Quando Estevão pregou, o nosso Deus encontrou-se com os nossos pais, cuidou dos nossos pais, conduziu os nossos pais, protegeu-os, alimentou-os, vestiu-os, levou-os à terra prometida. Os judeus diziam, a gente concorda. Quando Estevão disse, Deus levantou os reis, dentre eles Davi, o maior de todos, aquele que todos se orgulham de ter na genealogia. Todos disseram, sim, o rei Davi. Quando Estevão disse, mas Deus enviou alguém que é maior que Davi, o seu filho, porque Davi era rei humano, e todos os sacrifícios humanos sempre foram uma espécie de paliativo, uma espécie de alguma coisa incompleta, mas Deus enviou o seu filho, morreu na cruz pelos pecados e com o seu sacrifício expiou de uma vez por todas todos os pecados. Eles já não bateram mais palmas. Eles juntaram as pedras e eles o mataram. Saulo estava lá, diz o texto, ele mesmo fala, eu estava junto, quando um determinado homem, quando Estevão pregava, eu estava lá cuidando das roupas, daquelas pessoas que tiraram as suas roupas para matar Estevão da maneira mais adequada. Sim, Senhor. Um outro homem fez uso desse mesmo expediente, é o apóstolo Pedro. Quando poderia ter pregado um novo sermão, o sermão de Pedro, o novo sermão de Pedro, ele usa o sermão de Estevão. E ele diz exatamente, ou pelo menos quase exatamente, nas palavras de Estevão, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho e eles o haviam matado então. Tu já pensou? E a resposta deles é, diante disso que nós fizemos, Pedro, resta alguma coisa ainda a fazer? O que podemos fazer? E Pedro diz, sim, tem uma coisa que vocês podem fazer. Arrependam-se e creiam. Então chega o momento de Paulo, poderia também pregar o seu novo sermão, o sermão preparado para as conversões, mas não. Paulo usa também o sermão de Estevão para dizer a mesma coisa para pessoas diferentes. E então a pregação de Paulo já é uma evidência que aquele mistério oculto, que aquela verdade oculta, para ele não era mais oculto. E então toda a cristologia é desenrolada, desenvolvida. É falado de Jesus Cristo como mediador, como o único Salvador. É falado como a porta, como o pão, como o bom pastor. João, Paulo, Mateus, Lucas, Marcos, Pedro, agora não tem mais nada escondido, agora é só Jesus, agora Ele é o centro, agora, diz Paulo escrevendo aos Romanos, tudo foi feito por causa dele, tudo é através dele, tudo é para ele, ele é a única ligação que há entre a eternidade e a perenidade, tudo é com ele. Se tem alguém nessa terra considerado como refúgio, segurança, apoio e esperança, chama-se Jesus só. Crianças, aprendam já, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vocês vão subir para a escola bíblica dominical. Seus professores vão fazer todos os esforços para lhes ensinar, mas eles vão lhes ensinar lá no fundo, a coisa principal. Eles vieram nessa manhã para fazer isso, para dizer a você, criança, que Jesus é o único Salvador.
Se tiver alguma criança que nos visite que esteja nos visitando nessa manhã, quando você for para a sala de aula, vai para entender que você vai ouvir sobre o único Salvador, aquele que vai te livrar da ira do inferno, daquele que vai te livrar da justiça divina sem Cristo, aquele que vai te dar em Cristo a condição de não pagar com a sua própria vida, nobre e maravilhosa criança. Porque você, por ser criança, não é inocente. Você é tão pecador, tão pecadora, quanto os adultos mais experientes que você conhece. Então você precisa agora fazer isso. Você precisa dessa consciência agora. O cristianismo tem compromisso com as novas gerações. Que os seus olhinhos e os seus ouvidos sejam abertos pelo Espírito Santo de Deus, para que você tenha a consciência suficiente, não para ser um super-herói na vida, para ser um pecador que se arrepende. Criança. Esta é uma consciência muito distinta, porque o mundo trata a criança como bebê até ter 40 anos de idade, mas nós não. Nós nunca. Crianças precisam de salvação. E isso é uma verdade revelada nas Escrituras. Era isso que Paulo falava. Era essa a preocupação de Paulo. Não perdia tempo no que estava fazendo. E dizia, orem por mim. Ele usa uma palavra, suplicai por mim. Para que a porta seja aberta. Para que o mistério oculto seja revelado. Por isso, pais oram pelos seus filhos, pais tomam seus filhos pela mão, amigos chamam os seus amigos, parentes vão às casas dos parentes só para falar de Jesus, porque Jesus é a única esperança. Paulo sabe disso. A verdade revelada é a esperança de Israel e de todo o que crê. Nada mudou.